Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Estação Liderança, o podcast voltado, dedicado a você que trabalha com o processo de transformação e de evolução de consciência nas organizações. Estou aqui ao lado da Regina Sotomayor, minha companheira aqui de podcast e também do processo de consultoria, e com a nossa convidada hiper mega especial, a Luciane Balbino, uma jornalista, escritora e dramaturga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Lu, é uma alegria tê-la aqui. Ela atravessou o Atlântico, ela tem uma parte lá em Portugal, outra parte aqui. E eu quero aproveitar e compartilhar como que eu conhecia a Lu, se me permite chamar assim. Claro. Eu fiz o último roadshow de lançamento em Portugal, e aí nessa plateia tinha essa figura impressionante, criativa, artística, inteligente, de um humor extraordinário na plateia. E quando terminou ali a sessão de autógrafos, a gente começou a conversar, e uma amiga, Helena Santos, que vai estar acompanhando certamente esse podcast, lançou uma ideia: a gente podia fazer uma peça de teatro, né, contando. A Lu falou assim: eu escrevo a peça, né? E que é uma antítese, vai falar isso ao final. Sim. Mas sou um admirador do seu trabalho, Lu, tanto como escritora, como dramaturga, como ser humano. Então, seja muito bem-vinda a esse bate-papo aqui com a gente. Obrigada, que honra estar aqui. Obrigada, Regina, pelo convite também. É muito bom. Eu acho que nosso encontro foi uma coisa do destino, né? Eu acredito muito nisso, né? Obrigado. Foi engraçado. E você conhecia minha irmã. Exatamente. Não é? Também. Que mundo pequeno, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Bom, e aí tem algumas características que isso nos incentivou a esse momento, essa troca aqui também, Lu, que é essa habilidade, essa sua criatividade. Então, ela é escritora de livros infantis, inclusive, se puder, depois já coloca aqui na tela, é uma habilidade fantástica. E aí eu fiquei, essa diversidade aqui, os três, o Elefantera, Bumbum. Esse é o lançamento agora, o Elefantera Bumbum. Que legal. A Liz e Lui lá tem o melhor abraço do mundo, né? Então estão ansiosos para conhecê-la também. Então, isso me trouxe um ponto que eu quero fazer já essa convergência. Rê, fica à vontade para a gente vindo aqui nesse processo, que é te escrever para esse público infantil estimula a sua criatividade? Muito. E eu tenho uma criança dentro de mim muito viva, né? Legal. E eu permito que ela exista, essa criança. Porque a gente cresce aprendendo que a gente tem que ser adulto, né? Você não pode agir como criança, bater o pé. E até pouco tempo atrás eu bati o pé. A terapia que me ajudou a bater menos, né? Então, todo mundo tem a criança dentro da... E o livro infantil, eu amo criança. Eu tenho uma ligação com criança. Meu marido fala que eu sou encantadora de bebês. Que às vezes o bebê está chorando, alguma coisa, eu chego, começo a conversar com o bebê e o bebê já ri, já vira o pescocinho para me seguir. E eu tenho uma ligação, não sei o que eles veem, uma palhaça de repente, que eu tenho... Vai ver que eu tenho um anjo, né, que fica pulando, sei lá o quê, um anjinho da guarda. Mas, claro, eu acho que... E a criança é o futuro, né? Educar para crescer. Legal. Eu acho que os pais devem incentivar a leitura na criança, devem ler para as crianças, para os filhos, para os netos, os avós, qualquer um tem que ler. Porque a criança que lê, ela vai enxergar o mundo de uma forma melhor. E ela vai se conhecer melhor e vai conhecer os outros de uma forma melhor. Fantástico. Amadurece muito a leitura. Né? Fantástico. E aí tem na sequência aqui uma peça, foi essa peça que eu assisti lá em Portugal. Isso. Né? Eu também tive, né, a minha parte de tietagem do trabalho da Lu, eu fui lá assistir, e aí eu vejo essa conexão que eu faço com a evolução de consciência organizacional, que é de como as empresas estão olhando para as novas gerações, olhando e interagindo com essas novas gerações.
que escolas estão sendo criadas, estimuladas, que vá além do que é oferecido, né? Porque acho que esse é um ponto. Claro. A cultura, a arte, ela expande esse nível de consciência para a gente olhar para além de nós, mas a partir de nós, né? Que é um ponto bacana. Rê? Você se considera uma profetisa, com essa pluralidade, né, de coisas que você tem e faz, né, do ponto de vista de acreditar que a gente possa ter um mundo melhor? Ai, que linda. Através da sua arte. Olha, me arrepiei. Sim, eu escrevo por isso. E você falou tudo, Rê, porque essa peça, por exemplo, Criança Natureza, ela é a mesma capa do meu livro infantil, O Melhor Abraço do Mundo. E você pode ver que tem criança deficiente, tem criança negra, branca, Ai, que legal. albina, Cadeirante. tem tudo. Cadeirante, exatamente. Porque, gente, a gente tem que incluir. O mundo hoje e as crianças precisam entender que o diferente é maravilhoso. Que é o diferente que nos faz crescer, nos faz sermos pessoas melhores. E eu acho que é isso que eu queria enfiar na cabeça dos pais. Como diz em Portugal, meter na cabeça. Né? Que os pais precisam educar os filhos hoje sem preconceito, sem racismo. Eu tenho amigos de todas as raças, né? As minhas peças têm pessoas negras, pessoas tem africanos, tem portugueses, tem brasileiros, tem oriental também, já trabalhei. Eu acho que a gente tem que ter todo mundo junto. E esse é um mundo melhor. Quando a gente olha para o outro e acolhe, e abraça, e diz, olha... e não olha, não tem essa discussão, sabe? De, você é assim, você é assado. Isso tem que acabar. Você é uma pessoa. Que pessoa que você é, né? E o preconceito, ele faz com que as pessoas se afastem de si mesmas. Porque, às vezes, uma pessoa diferente vai fazer você crescer, ser uma pessoa tão melhor, né? Eu adoro pessoas diferentes, eu adoro viajar, eu adoro conhecer culturas diferentes. Eu adoraria sentar com as mulheres árabes e conversar, com as mulheres da Etiópia e conversar. Eu queria saber as dores que elas têm, as angústias. E as dores são as mesmas. Como eu leio muito e vejo muitas as séries de todos os países, que eu sou uma pessoa curiosa, pode ver nas séries as dores das mulheres, do ser humano, são as mesmas em qualquer lugar do mundo. Uau. Todo mundo tem angústia, tem tristeza, todo mundo quer encontrar um amor. Todo mundo sofre quando esse amor parte. Então, eu escrevo para abrir a cabeça das pessoas mesmo. Para dizer, olha, sabe, não vai por aí. Né? Eu acho que está na hora de a gente olhar para o outro como a gente olha para a gente, com amor. Que uma pessoa... É tão feio uma pessoa preconceituosa, né? É tão feio, eu acho, uma pessoa racista. São pessoas ignorantes. Porque o não conhecimento... É uma ignorância. É uma ignorância. Né? E eu trabalho com... Eu sou encenadora hoje também, né? E eu trabalho com pessoas diferentes, né? O cabo-verdiano que eu trabalho, por exemplo, ele tem uma cultura diferente da cultura portuguesa, da cultura brasileira. Né? A portuguesa também é atriz, ela tem uma postura, uma cultura diferente. E eu olho para isso como de uma forma positiva. Né? E a gente conversa, e a gente discute, e a gente fala, olha, eu não concordo com o seu jeito de pensar, mas eu respeito. Ou vamos mudar isso? O que você acha? Você já pensou nessa possibilidade? Legal. Nunca pensei, que interessante, Lu, sabe? E comigo também.
Uma vez eu colocava na internet, na peça, propaganda da peça com coisas que não tinham qualidade, né? Que eu estava ansiosa, eu sou uma pessoa ansiosa, assim. Aí o ator me pegou, o Ed, né, que é de Cabo Verde. Sei. Você não pode colocar coisas sem qualidade no Instagram. Eu não vou pôr, não sei o quê. E aí caiu a ficha que realmente tinha que fazer de outra forma. A minha ansiedade fazia eu colocar qualquer coisa. E eu nunca vou esquecer disso. Aí na hora eu fiquei triste e tal, mas a frontalidade, a sinceridade foi tão fabulosa que aquilo me fez mudar para sempre. Toda vez que agora eu vou preparar um material para divulgar do meu trabalho, do nosso trabalho, né? Eu penso na qualidade. Olha, Ed, olha a colaboração que você teve com a nossa amiga aqui. Então, e reconhecer também o outro, né? De quanto ele foi genuíno, de trazer uma atenção para aquilo que vocês estavam produzindo juntos, isso também coloca a gente numa página diferente, né? Claro. E aí eu vejo essa questão dessas habilidades que você tem e dessa abertura também de você se ver nesse processo de melhoria, né? A gente trabalha com o processo de transformação, mas nós somos a própria transformação, né? E evolução. E aí eu vejo que as peças que você trouxe, até 2 delas estão aqui, Relação Abusiva e Mulheres à Beira do Precipício, ela traz um olhar também, né, dessa sensibilidade, dessa dor, né, que atinge esse público e que é olhar não só para a mulher, mas para todos, para os homens, para todos. Porque o que está sendo permissivo e como a gente está repetindo esse ciclo vicioso. Então, quando a gente fala de evolução de consciência, a gente tem que abandonar hábitos, né? Trazer outros para a gente se relacionar com a vida e com o mundo, e isso parte para um momento desconhecido, porque a gente vem repetindo padrões, as pessoas vêm repetindo padrões, e às vezes nem sabe que aquilo que está fazendo é abusivo, né? Então, tornar isso consciente, porque quando você torna consciente, não dá para não fazer o que tem que ser feito, o que é o correto, né? O que fomenta as relações, o que estabelece as relações de forma mais genuína. E aí você traz uma causa importante, que é uma causa que a gente está vendo no mundo, da importância do valor do feminino no mundo, né? E a gente está vendo uma crescente isso, mas tem muito campo para ser alcançado, e cada região do mundo tem isso com mais pressão ou menos pressão, mas todos têm a oportunidade de estar olhando para isso. Afinal, né, quando fala da questão da mulher, todos nós viemos de uma mulher. Então, como a gente permite que algo de algumas naturezas ainda aconteçam? Né? Você consegue contar para a gente, assim, fazendo uma uma viagem, né, sobre você mesma, como que você descobriu os seus talentos e como você acha que você evoluiu em relação à consciência, inclusive a questão da mulher, ou as questões dessa questão de profetizar, enfim, um mundo melhor? Consigo. Mas assim, é difícil a gente falar da gente, né? Eu sempre tive dificuldade de me elogiar, de falar de mim assim. Mas a gente tem que ter autocrítica e se conhecer, né? Eu sou jornalista, né? E trabalhei em televisão. E eu tinha esse sonho de ser vista, de ser admirada, eu acho que era existe uma palavra só que me escapou agora, quando a pessoa quer aparecer na televisão muito. Exibicionista, alguma coisa assim, né? Não é essa. Bom, enfim, eu tinha essa. Eu acho, depois com o tempo, mas engraçado, todo mundo dizia: Luciane, você escreve bem. Escreve. Quando eu trabalhei na Folha da Tarde, que eu fui repórter, quando eu acabei a faculdade, eu cheguei no Adilson Laranjeiras, né? Na Folha da Tarde. Primeiro eu fui Notícias Populares.
Só que aí o Leão, na época, o Leão Serva falou, você não tem um perfil daqui. Eu acho que ele acho que ele me achou mais sofisticada e tal. Ele falou, eu vou te indicar para a Folha da Tarde, vai lá conversar com eles. E eu cheguei lá e a secretária falou, ele está ocupado, Adilson. Tentando me dispensar, né? Porque eu tinha acabado de sair da faculdade, imagina que alguém querer... Aí eu falei assim só que eu já era persistente desde essa época. Eu vou chegar lá na sua resposta, mas para contar um pouquinho. Aí eu falei para ela, não, eu fico esperando. Mas ele vai demorar. Eu falei, não, eu tenho todo o tempo do mundo. E fiquei lá. Quando ele saiu, eu falei, oi, Adilson, meu nome é Luciene Balbino e tal. Eu acabei de sair da faculdade. Ele falou assim, mas você não tem experiência, como é que você vai trabalhar no jornal? Eu falei, mas se o senhor não me der oportunidade, eu nunca vou ter experiência. Me dá uma pauta para eu fazer. Qualquer coisa. Se eu for bem, o senhor me contrata, se não, não. E eu fiz, na época o Collor estava abrindo para importação. Aí eu entrevistei os maiores publicitários na época, o Nizam, Guanais, o Washington Oliveto, fui atrás desses caras, eu conseguia marcar tudo sozinha e fiz uma reportagem sobre a economia. E eu detesto economia, né? Gente, eu não sei como eu consegui fazer, porque eu não entendia nada de economia. Mas eu me jogava, falei, eu vou fazer. Empreendedora. Eu falei, eu vou conseguir fazer. E virou capa. A matéria deu uma chamada de capa e tal. A partir de um aprendiz vira capa, né? Foi. Que coisa maravilhosa. E eu tinha... E assim, eu lembro que toda hora pegavam no meu pé lá, né? Eu falava, que gente chata, né? Aí eles falavam, né? Porque você tem talento. Então a gente sabe que você tem capacidade de melhorar, né? Sempre. E eu aprendi isso também. Quando um professor ou alguém fica muito no teu pé, às vezes te cobrando, é porque vê que você tem capacidade de melhorar. E isso, quando uma pessoa não tem, você, tipo assim, você ignora um pouco, né? Eu acho. Essa daí não tem muito jeito, né? E aí eu fui trabalhando. Aí eu fui abrindo meus caminhos. Consegui, na época, descobrir nos cartórios crianças com o nome de Juma, que era do personagem do Pantanal, a Juma. E eu liguei nos cartórios, descobri 3 crianças. Fui atrás dessas mães, aí levei a ideia para a revista Manchete. E saiu, foi a capa mesmo, esse foi a capa. Minha primeira matéria para a revista Manchete. Que era em a Cristiana Oliveira, na época, Sim. com as 2 crianças na capa dessa revista e tal. E eu achava que eu ia ficar famosérrima, né? Que eu ia trabalhar na televisão, E com o tempo, eu trabalhei em televisão muito tempo, sempre lutei, mas eu não... O meu perfil como ser humano, assim, eu não aceitava que eu era uma pessoa mais introspectiva, que eu gostava de ficar trabalhando, assim, eu comigo, sabe? Eu achava que eu forçava uma coisa. Porque o meio da televisão é um meio que você tem que ter estômago para trabalhar. E tem que usar uma máscara. E eu sempre fui uma pessoa muito genuína, assim, muito transparente. E eu tinha sérios problemas. Porque eu não aceitava as coisas, eu falava, eu era respondona. E tem muito assédio. A TV tem assédio. Você tem que lidar com isso. Então eu vivia triste, assim, né? E falei, não, acho que não é para mim televisão, né? E meu ex-marido falava, você não tem a ver com televisão. A televisão pode ter a ver com você, mas você não tem. Interessante. O teu perfil. E eu sofria muito com os assédios, sofria com as grosserias, com a pressão de audiência, dessas coisas todas, né? E, bom, eu comecei em televisão, trabalhava na Folha da Tarde, aí o Márcio Bernardes, que foi meu professor da faculdade, o radialista, né? Falou, Lu, estão precisando de uma apresentadora no programa do Mesa Redonda, do Roberto Avalone. Vai lá falar com ele. Aí eu cheguei,
Aí ele falou, mas você não tem experiência com televisão, como é que você vai apresentar o jornal de esportes? A mesma pergunta, né? A mesma pergunta, criatividade máxima, né? A mesma pergunta. Aí eu falei isso pra ele, tem uma ideia. E ele assim, me olhando, Se né? você não tiver experiência, tenha ideias. Essa que é a ponta. Aí eu falei, o que você acha de eu criar um quadro no programa Mesa Redonda e aí para entrevistar artistas para falar de futebol? E eu não entendia nada de futebol. Sempre detestei futebol. Até o som da televisão quando tem futebol me irrita. Aí eu falei, vamos lá, né? Aí ele falou, boa ideia, mas você consegue? Nossa, entrevistei. Eu pedia era o Pacote, na época que era o que liberava na Rede Globo. O nome dele era esse. Aí eu mandava fax para ele. Entrevistei, tinha que pedir liberação da Rede Globo, né? Entrevistei o Cássio Gabus Mendes, Cassiano Gabus Mendes, Benedito Rui Barbosa, entrevistei o Chico Anísio, Lima Duarte, ficava amiga deles. O Lima Duarte, às vezes eu ia jantar com ele queria que eu comesse rã. Eu lembro dessa história e eu não comia rã. Aí o Sérgio Reis, fui na casa dele, fiquei amiga do Sérgio, da família, ia lá às vezes almoçar. Acho que ele nem lembra disso. Enfim, eu ia atrás para agregar no programa, para que o programa tivesse qualidade e pessoas que eles adoram gente famosa, né? E tem tanta gente que não é famosa que é tão interessante, né? É verdade. Mas tinha que ser famosa. Deixa eu aproveitar que tem uma característica sua, né, desse processo que vem do jornalismo, que vem de você, que é esse processo de abrir, né, abrir portas, janelas, avenidas, né, de investigar e dar sustentação para aquilo que você está colocando, né? Então, hoje, quando a gente olha para o mundo da TV em especial, acho que esse mundo está mudando, porque ele foi forçado a mudar. Sim. Né? Mas ainda tem alguns resquícios, né, deste passado. Né? Esse ambiente, e alguns deles muito recheados e valorizados, os egos, acabam gerando muito. E acho que também vale para você que está nos ouvindo aqui, é de que nem todo ambiente nos serve. Né? Às vezes a sua melhor resposta não está para qualquer ambiente, né? Mas a sua qualidade pode servir em muitos ambientes, que acho que esse é um ponto que você traz ali, que é maravilhoso para isso. E eu vejo nessa questão dessa busca, dessa sua criatividade, desse seu processo empreendedor, de que mesmo que o ambiente não seja o melhor, você se relaciona com ele sem perder a sua essência, preservando a sua essência. E aí eu queria, né, voltar na questão da construção das peças, porque você já mostrou esse olhar amplo da diversidade, que é isso que a gente está olhando mesmo, né? Nós, enquanto consultoria, enquanto podcast, de como a gente pode impactar, influenciar boa parte desses ambientes. E eu queria aqui até pedir para colocar na nossa tela lá a peça que você criou. Eu queria voltar para esse tempo, porque o nosso tempo está voando. Ai, sério? E aí, Lu, queria que você compartilhasse comigo que essa junção, você trouxe muitas habilidades aqui, de aquele insight que você vai empreender, e eu fui um privilegiado, né? Sinto mesmo, privilegiado de estar você ali, né, naquele momento e ter se inspirado no livro Liderança Espiritualizada para escrever uma peça. Eu queria que você contasse um pouquinho disso, porque é apaixonante conversar com você e ver esse processo pulsante, né? E eu vejo quantas coisas você pode produzir para esse mundo, né, usando a comédia que aqui para gerar uma informação de impacto. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tá bom. Só finalizando para a Rica, ela fez a pergunta, eu viajei muito, né? Não, no sentido de que
eu não queria escrever. Todo mundo falava para mim, escreve, você tem o dom. Para mim era muito fácil escrever. E eu falava, não pode ser meu dom uma coisa tão fácil. Para você ver que loucura, né? E escrever é uma das coisas mais difíceis que existe, né? É muito difícil. E aí até que um dia demorou muito para eu falar, não, vou escrever. Foi aí que começou, que eu voltei a fazer, que eu fiz minha primeira peça e tal. A Porta da Rua, Serventia da Casa, é uma peça... Eu sou apaixonada por esse espetáculo, né? Uma para nossa história, da gente ter se conhecido em Portugal daquela forma, da Helena ter comentado vamos fazer uma peça do livro, né? E eu falei, aí eu achei que ela estava brincando até. Eu falei, tá, e que ela legal. não sabia que você era dramaturga, né? Só isso, né? Não, isso eu tinha falado que eu era dramaturga. Foi lá fora, eu estava com ela e tal. Eu sou dramaturga e tal. Começando a conversar com ela sobre minha carreira. Aí ela falou, a gente podia escrever uma peça do livro, sobre o tema do livro. Eu falei, legal. Mas como o português é muito fechado e é um povo mais desconfiado assim, eu pensei, ela nunca que não me conhece, né? Aí eu falei, ela falou, estou a falar sério. Estou a falar sério. Eu falei, é? Eu falei, vamos marcar um café. E marcou mesmo o café. E aí eu escrevi muito rápido a peça. Eu li o livro e é uma peça que, gente, a vida está toda englobada. E é impressionante como a gente gosta de sofrer. Porque não adianta você querer calçar o sapato que não te serve, né? Então, às vezes, a pessoa está forçando uma carreira, está forçando um espaço que não é para ela. E se você não abrir o leque, se você não for à luta, se você não experimentar outras coisas, não tiver essa coragem, porque tem que ter coragem, como diz Guimarães Rosa, a vida que a vida que ela exige é coragem da gente. Então, se você não tiver coragem, você não vai viver, né? E para mim é óbvio, você acha uma peça encomendada assim, né, baseada num livro super interessante do Adilson, como é que eu vou conseguir suprir dali? Só que aí a coisa foi fluindo, e eu fiz uma comédia. Por quê? Segundo, como diz Freud, tudo você pode... A verdade você pode dizer se for através do humor, né? Você pode dizer tudo, se for de uma forma engraçada. E a peça, ela fala realmente de um péssimo líder, que todo mundo já teve. Eu já tive vários em televisão, em empresas que eu trabalhei, abusivos, que gritam, que eu tive até uma chefe na TV Bandeirantes, não vou falar quem é, acho que ela até faleceu, que ela era de uma arrogância, ela gritava comigo, e eu falava, e eu olhava para ela assim, eu queria chorar, né? Porque eu sou uma pessoa sensível, eu não gosto que grita comigo. Aí eu falei, eu vou gritar também para todo mundo ouvir. Falei, não vou fazer a mesma coisa que ela faz. Eu peguei e mandei uma mensagem interna dizendo, fulana, eu não admito que você me trate assim, desse jeito. Eu a trato com educação, com respeito. Você pode me pedir qualquer coisa, mas com gentileza. Dessa forma, é a última vez que você vai me tratar dessa forma. Estamos combinados? Bom. Depois ela mudou completamente comigo, né? Então, você não pode aceitar, você não pode ser carrasco, você não pode ser permissivo, sabe? E a peça fala disso. O personagem, ele é uma pessoa muito infeliz. E por isso que eu falo que o teatro, o livro, tem muito a ver com o empreendedorismo. Um chefe é diferente de um líder. E um líder, geralmente, é uma pessoa mais preparada. Ele lê muito, ele faz cursos, ele viaja, ele quer melhorar como ser humano. Vai ao teatro, né? Vê filmes interessantes. Uma pessoa que quer melhorar, ela vai buscar isso na arte também, né? E a peça, ela mostra bem isso, assim. Também fala do funcionário que é
Funcionário não, hoje é colaborador, né? Não pode mais falar funcionário. Ai, meu Deus. Para mim é a mesma coisa, mas... Só para mim é frescura, mas tudo bem. O colaborador, ele também tem um colaborador abusivo, também tem um colaborador fofoqueiro, que fica fazendo intriga, também tem no espetáculo, né? E tem a secretária que sustenta a família, o marido está desempregado e que ela precisa pagar as contas e que ela aguenta os maus tratos do chefe, porque ele é um chefe, ele não é um líder na peça, né? E é Joanes Belton o nome dele. Joanes Belton Adolf. Criativo. Histórico. E é uma peça muito interessante. Assim, nós estamos em busca de patrocínio, a gente conseguiu a Lei Rouanet no Brasil. Ai, que legal. E é uma peça que quem apoiar, né, Adilson, vai estar apoiando uma causa muito importante, né? E eu repito isso, uma pessoa infeliz, uma pessoa mal resolvida com ela, eu digo em todos os aspectos, familiar, sexualmente, a pessoa, ela vai agredir o outro por causa da infelicidade dela. Então a peça fala muito desse mote, sabe? De que enquanto a gente não se resolve, você não consegue ajudar a resolver as causas de onde você trabalha, de uma empresa. Não consegue. Tem uma questão que é chave aqui no que você está trazendo, que assim, quando você torna um processo permissivo, você só alimenta para que ele continue daquela forma. Então, aquela situação que você colocou, você se posicionou, corre um risco, mas você corre um outro risco em ser permissivo durante um bom tempo, até com a sua própria vida e saúde. E aí, quando eu vejo esse trabalho que você escreveu, que você está colocando no mercado aqui, as empresas estão para um processo de transformação, né? A peça pode ser uma grande metáfora de abertura de mindset, e as empresas precisam ter clareza e consciência de que alguns comportamentos não podem ser permissivos. No próprio livro eu trago uma situação trágica, porque foi permissivo. Então, a empresa corre um risco de não evoluir permitindo esses comportamentos dessas lideranças. E tem um ponto aqui que você não olha só a liderança, você olha também colaboradores que estão ali cumprindo tabela. Então, como estimular essa questão do pertencimento, de fazer parte daquilo, não trazendo só sobre a carga, sobre a liderança, sobre as pessoas que estão fazendo parte ali. Logicamente, a liderança tem um papel extraordinário para isso. Então, eu vejo que é uma abertura e ela é uma metáfora, porque a gente pode dizer algumas verdades de forma, de forma alegre, descontraída, para uma mensagem entrar de tipo, eu sou esse cara que está falando aí, ó. Ou eu já fui, e que bom que eu não sou mais. Mas traz um nível de consciência. E o processo de transformação para as pessoas, para as organizações, acontece quando a gente tem esse nível de consciência mais elevado. Não, acho que você trouxe várias questões, né? Que eu acho que a forma de você pensar, não só os seus talentos, né? São plurais, mas a forma de você pensar, você realmente faz várias abordagens, inclusive da questão da mulher, né? Sim. Quando você eu estou entendendo que na peça também algum personagem emblema, né? Isso. Essa questão. E essa questão de gênero é o importante no seu trabalho, né? Como você vê, ou a partir das suas próprias dores, ou a partir do seu olhar, né? Exatamente. E também você foi, eu entendi que diante da sua vida você foi. Né? Nada te impediu, né? Os obstáculos você de alguma forma ultrapassou, né? Então, como que é isso para você? Dentro de que a peça traz todas essas questões, também dentro da organização, dentro dessa relação do chefe, dessa não consciência, né? Do papel da liderança?
Eu fico imaginando o público assistindo, né? Engraçado. Eu escrevo imaginando a reação das pessoas. É uma peça que eu fico... é uma libertação essa peça. Tanto para a mulher como para o homem, né? Eu falo também do burnout, da depressão. Tem, né? A peça é bem completa, né, Adilson? Sim, tem sim, bastante temas, E eu fico imaginando uma mulher ali na plateia que está infeliz no trabalho dela, que está sufocada porque em casa não é feliz, no trabalho não é feliz, e tem medo de voar, e tem medo de tentar uma outra coisa. De repente ela vê a peça, ela fala, poxa, Luciene, que bom que eu vi essa peça, eu agora vou à luta, vou buscar uma coisa que me faz mais feliz. Com relação abusiva, por exemplo, várias mulheres chegaram para mim antes de assistir a peça e falaram, eu nunca sofri relação abusiva. Até. E eu falava, que bom, né, para você, que bom, que ótimo. Acabava a peça aos prantos. Luciene, eu sofri relação abusiva. Uau. Com a minha mãe, ou com meu pai, com meu irmão, porque é uma peça que engloba também tudo. Eu sou muito preocupada com a mulher e fico triste de ver a falta de sororidade que existe das mulheres. A mulher é a primeira a criticar a outra mulher, é a primeira a colocar defeito na outra mulher. Eu não acho que isso é só cultural. Eu não sei, tem alguma coisa aí que não sei se é a educação dos pais, que não era para ser assim, gente. Numa empresa, né? A gente devia se apoiar mais em empresa. Uma quer puxar, às vezes, o tapete da outra, quer ser melhor que a outra. Eu já ajudava todo mundo, já era de um perfil que eu deixava, às vezes, de fazer minhas coisas para ajudar. Eu via dificuldade, eu falava, você está com dificuldade de achar uma pessoa, sei lá, que vende melão rosa? Eu ia atrás do melão rosa, eu parava e às vezes atrasava o meu trabalho. Mas é muito raro, assim, pessoas como eu acho, que a maioria é competitiva mesmo. Não, eu quero o lugar dela, eu vou ser melhor que ela, entendeu? Isso é realidade. Eu não estou falando aqui uma coisa que é da minha cabeça, não é. Porque eu trabalhei com mulheres, né? Eu acho que talvez hoje esteja mudando um pouco. A gente vê que algumas empresas, as mulheres estão se apoiando mais, né? Eu acho que tem uma questão também que é da própria cultura que é fomentada, né? Então a gente vai ver, por exemplo, empresas como a Novo e a Bayer, que a gente tem um relacionamento, de que isso é fomentado, porque a cultura também fala assim, nós estamos juntos, né? Então como a gente produz juntos. E eu acho que é minoria, certamente, na minha percepção, quando a gente olha para o mercado, mas a gente precisa acertar o grupo, Lu. Acho que esse é o ponto. A gente precisa estar próximo daqueles que vêm a somar com a gente. E eu vejo que a gente está cada vez mais nessa direção, né, Rê? Porque as empresas estão chamando a gente por algumas características que estão, né, trazendo mais essa coesão, essa questão do pertencimento. E uma nova geração também, querendo um ambiente de trabalho, né? Isso, a geração da minha filha é muito interessante, ela tem muitas amigas, se apoiam, é tão bonito de ver, mas eu vejo isso em Portugal também, porque como eu sou a chefe, né, a líder lá do grupo de teatro, e eu vejo as mulheres, tem uma atriz que ela, não vou falar o nome, né? Ela é muito querida, eu gosto muito dela, mas ela tem, eu já conversei com ela sobre isso, ela tem um lado de muito competitivo, assim. Se entra uma outra mulher que tem mais talento ou que também aparece, ela fica incomodada. Aí vem críticas, aí começa a criar uma situação, um clima ruim. Aí eu entro, né? Eu falo, chega, né? Eu falei assim, olha, cada um tem seu espaço, cada um tem seu brilho, isso tem que ser respeitado. Sim. Né? A gente tem que apoiar. E tinha uma atriz, por exemplo, que elas não queriam que ela ficasse, porque ela era muito crua, ela não tinha experiência. Só que eu tenho um lado que eu acho que falar em apoiar outra mulher não é só falar. Eu apoio outra mulher. Isso tem que ser na ação. É isso mesmo. Na prática. E ela era muito crua mesmo.
E todo mundo, ai, mas ela não dá, ela vai atrapalhar a peça. Eu falei, não, eu acredito que ela é capaz. Legal. E eu não vou desistir dela. Eu não desisto das pessoas, Regina, não desisto. Eu não desisto. E ela foi, e ela estreou, e ela foi muito, e agora está apaixonada por teatro, quer fazer mais teatro. Dizia que não queria mais fazer teatro. Nossa, ela está ótima na peça. Deixa eu aproveitar, para todos que estão acompanhando aqui, em algum momento da sua vida, da sua trajetória, alguém acreditou em você. Quando todo mundo dizia não para que você teve a oportunidade, você buscou lá e te deram essa oportunidade. E às vezes a gente esquece desse nosso início. Alguém vai te dar a oportunidade. Então, abraça isso e apoia isso, porque você já passou por algumas coisas que as pessoas vão estar passando. Então, quando elas têm esse brilho nos olhos, essa vontade, elas vão alcançar algo extraordinário. E nós estamos no reta final do tempo aqui. Lu, queria que você pensasse uma mensagem para deixar para os nossos ouvintes aqui, para quem nos segue. Rê também, e depois eu fecho aqui com... Eu primeiro? A Rê, né? Eu primeiro? Pode ser. Primeiro, Rê, para ela... Bom, Lu, primeiro, muito obrigada por estar aqui conosco e trazer toda essa sua experiência, né? E para mim a mensagem que ficou é a questão como nós somos plurais. Você me trouxe isso. Porque você tem assim, assim, a imagem que eu vejo em você é de uma aranha com muitas possibilidades, né? E que foi buscando, foi tecendo a tua carreira. E isso que me surpreendeu aqui no nosso bate-papo. Maravilhoso, muito obrigada. Bom. Ela percebe. A mensagem que eu tenho para as pessoas é... Já pode até falar com o seu ouvinte. Permita-se experimentar a vida. A vida foi feita para viver intensamente. E se uma coisa não deu certo e você mudou o caminho, não tem problema nenhum. Nem sempre o caminho que você está seguindo é o caminho que vai te fazer feliz. E às vezes é mais uma teimosia sua, de ficar naquilo, de querer aquilo, achar que aquilo vai te fazer feliz, mas olha mesmo para dentro de você, para e pensa, isso faz eu acordar bem? Isso faz eu sair de casa feliz? Não vale a pena. Eu sei que nem todo mundo consegue trabalhar naquilo que gosta, mas eu acho que você tem que tentar, tem que lutar por isso. Eu descobri no decorrer da vida tantos dons em mim, até cozinhar. Eu cozinho super bem. Eu amo cozinhar, adoro, é uma terapia. Quando eu estou muito estressada, estou escrevendo. Eu também sou ghostwriter, escrevo livro de outras pessoas. E às vezes as histórias são pesadas, me deixam triste. E eu falo, não, hoje eu vou para a cozinha, aí vou fazer bolo, vou fazer lasanha, vou fazer pizza, sei lá, eu me viro, mas... E eu poderia, por exemplo, se um dia eu precisar, estiver passando fome, eu vou trabalhar numa cozinha, vou cozinhar, vou vender comida para fora. Eu acho que pintar, eu também tenho arriscado pintar. Eu adoro tudo que é arte, né? E pintar também, eu tenho pintado e escrevo de tudo. Mas você escreve infantil, conto, crônica, poesia, também sou poeta. Sim, porque eu não tenho medo de buscar isso dentro de mim. Está tudo dentro de mim. E eu sou capaz de realizar tudo. Você também é capaz. Você tem que acreditar em você. E não deixar ninguém vir falar que você não é capaz. Isso aí se dá risada. Porque se eu fosse ouvir as pessoas, eu não tinha... Eu estou indo para o meu 4º livro em Portugal, que é um juvenil. O dia que a internet parou, já está em produção. Eu não teria montado 7 peças de teatro em Portugal. E com remontagem. Porque eu teria ouvido as pessoas. É muito cômodo fracassar. É muito cômodo aceitar aquele lugar eu não consigo. Não, a vida é luta. Tem que lutar. Espetacular. Bom, Lu, eu quero super mega agradecer. Você é um ser de muita luz. O seu talento, suas habilidades, tenho convicção de que eles contribuem para que a gente construa de fato um mundo melhor.
que cada vez mais empresas e pessoas se apropriem, façam uso desse seu talento, né? E eu tenho certeza que se tivesse mais luz no mundo, o nosso mundo seria melhor. Oh, que lindo. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente. Siga a Lu, depois eu vou colocar no próprio, na própria publicação as redes dela. É um privilégio recebê-la aqui, atravessou o Atlântico e está aqui com a gente. Muito obrigado, beijo no coração e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau.